Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, a gente vai fazer alguns exercícios relacionados às nossas duas últimas aulas, tá? Que é o sistema imunológico e é o tecido sanguíneo. Então, eu separei alguns exercícios dessas aulas para a gente fazer agora, tá bom? Então, o primeiro exercício aqui é da UFES de 99 e ele diz o seguinte: são funções do sistema linfático. 1. Drenagem de líquidos dos tecidos. 2. Retenção de partículas estranhas e mortas e células mortas. E 3. Proteção do organismo contra agentes infecciosos. Então, a gente já viu nas nossas últimas aulas que está correto as três, né? O nosso sistema linfático é responsável, então, pela drenagem dos líquidos intersticiais. Eles promovem a retenção de partículas estranhas e de células mortas e também atuam na proteção do nosso organismo contra agentes infecciosos. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. O segundo exercício da UEG de 2010, ele fala o seguinte: as possibilidades de que as pessoas possam adquirir certas doenças não são iguais para todas. Existem vários fatores que contribuem para que alguns indivíduos ou parcelas da população tenham uma maior possibilidade de adquirir determinadas patologias. Sobre esses fatores é correto afirmar. Então, aqui na letra A imunização através de vacinas e soros é um dos fatores que minimizam de maneira significativa a manifestação de determinadas doenças, visto que há introdução de organismos atenuados no indivíduo humano. A letra A está errada, né? Porque a gente sabe aqui que no soro a gente não está introduzindo organismos atenuados, a gente está introduzindo anticorpos, né? Proteínas. Então aqui a letra A está errada. Letra B. A presença de parasitas como protozoários, fungos, bactérias ou vírus podem agravar a saúde humana, uma vez que esses organismos são intracelulares facultativos e as barreiras imunológicas os combatem. Isso aqui está errado também, porque a gente sabe que vírus é um parasita intracelular obrigatório e não facultativo, por isso a letra B está errada. Letra C. Um dos fatores que conduzem ao agravo à saúde humana está relacionado ao risco biológico, tais como a desnutrição, a idade, as tendências genéticas e a existência de outras doenças. Letra C, então, está correta. Letra D, por último, né? A população humana depende de uma fonte de alimentos que serve como matéria-prima para manutenção metabólica e para obtenção de energia em nível primário de proteínas. Letra D, então, também está errada. Esse exercício aqui da UDESC está dizendo o seguinte. Então, na tabela abaixo é demonstrada as características gerais dos leucócitos e as suas funções. E para a gente assinalar, né, a alternativa correta que completa o quadro aqui. Então, a gente tem aqui, no número 1, a gente tem uma célula, né? Então, é o nome desse leucócito, uma característica geral e a função dele. Depois aqui no 2, a gente tem ele que é só um nome, né, do leucócito. E no 3, ele que é a função do linfócito. Então, muita gente acaba não lembrando, né, o nome dos leucócitos, mas se tem uma coisa que todo mundo lembra é que linfócito produz, né, tem como função produção de anticorpos. Sendo assim, então, a gente já elimina a letra D, porque aqui no 4 tem que ser produção de anticorpos e não liberação de heparina. Então, a letra C também está errada. A gente fica com a B e a C. Aí aqui a gente tem uma característica geral da célula, número 3 aqui, ó. Percebam. Número 3, núcleo
trilobulado? Não, ó, a gente tem o núcleo trilobulado aqui, no 2. Então, não pode ser a letra A e nem a letra E. Porque é óbvio, né, que esse núcleo aqui, ele não está dividido em 3 lóbulos, né? Ele está aqui em forma de rim. Núcleo em forma de rim. Então, caso você não soubesse responder o nome dos leucócitos, né, a 1 e o 2, você conseguiria facilmente responder essa questão através aqui do número 4 e do número 3, né? Por mais que você não soubesse que uma característica geral aqui dos monócitos é possuir um núcleo em forma de rim, você iria fazer por eliminação, porque no núcleo trilobulado a gente tem aqui nos neutrófilos, tá bom? Então a alternativa correta aqui é a letra B. O próximo é o exercício da FUVEST e ele diz assim: um camundongo recebeu uma injeção de proteína A e 4 semanas depois, outra injeção de igual dose da proteína A, juntamente com uma dose da proteína B. No gráfico abaixo, as curvas X, Y e Z mostram as concentrações de anticorpos contra essas proteínas, medidas no plasma sanguíneo durante 8 semanas. Então aqui ele está falando, ó, que o camundongo recebeu a injeção da proteína A. Então, primeira coisa que ele recebeu foi da A. Então, a gente pode olhar aqui para a tabela e saber que o X é da proteína A. Primeiro contato. Depois, 4 semanas depois, ele recebeu outra injeção de igual dose da proteína A, junto com da proteína B. Só que lembre, né? A gente teve a primeira dose aqui da A. Na segunda, a gente vai ter uma produção muito maior de anticorpos, né? Porque é o segundo contato. A gente já tem células de memórias dessa proteína. Então, a Z aqui também é a letra A. Só que a proteína B, a gente está tendo contato aqui pela primeira vez. Então, é aqui, ó. Y igual a B. Então, ó. Aqui a alternativa correta é a letra A, né? Por quê? Porque X e Z, X aqui e o Z aqui, representam as concentrações de anticorpos contra a proteína A. E é produzido pelos linfócitos, respectivamente nas respostas imunológicas primária e secundária. Esse exercício aqui é do Enem de 2014. Aí ele tem uma imagem aí, né, que está mostrando as diferentes formas de produção e diferentes aplicações dos imunos biológicos. Então, aqui a gente tem a aplicação do imunobiológico 1, que é uma vacina, né, que a gente tem aqui, então, a aplicação de um vírus ou bactérias de forma atenuada, né, ou então vírus e bactérias mortos, para que o nosso corpo passe, então, a produzir os anticorpos. Aqui na aplicação imunobiológico 2, a gente tem a cobra, né, o veneno da cobra, sendo introduzido no cavalo, para que ele então produza os anticorpos aqui, nesse processo de produção do imunobiológico 3, e para que depois então a gente passe a receber aqui, né, a aplicação do imunobiológico 3. Então aqui desse lado a gente tem a produção do soro. E aqui a gente tem a produção, então, da vacina. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunos biológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos. Ó, equinos são os cavalos, né? Pois conferem uma imunidade passiva? Não, a gente sabe que uma é a imunidade passiva, né, que é a aplicação do soro, e a gente tem a imunidade ativa, que é a aplicação da vacina. Então, essa está errada. B, transferem células de defesa? Não, também, porque na vacina a gente está introduzindo
o patógeno, né? De forma atenuada, né? Os antígenos. Então, aqui a gente está transferindo os antígenos para eles produzirem, então, as células de defesa. Então, aqui está errado. C. Suprimem a resposta imunológica? Não, eles não suprimem a resposta imunológica, eles aumentam aqui, né, a nossa resposta imunológica. D. Estimulam a produção de anticorpos? Sim, letra D está correta, porque tanto nos humanos quanto aqui nos equinos, né, e ele está falando aqui da aplicação do imunobiológico 2 e com a produção dele também, né, que aqui são os anticorpos. Anticorpos, eu vou colocar assim, AC, tá bom? E aqui nos humanos também, né? A gente está recebendo então os vírus e as bactérias de forma atenuada para que o nosso corpo passe a produzir também os anticorpos, tá bom? E D, e letra E aqui, né? Desencadeiam a produção de antígenos. Não, isso que tá errado, né? Eles desencadeiam a produção de anticorpos. Próximo exercício aqui é da Federal do Rio Grande do Sul de 97. Quando uma pessoa é picada por um animal peçonhento, ela deve procurar socorro através de... Aí aqui a gente tem soro ou vacina. A gente sabe que não pode ser vacina, né? Porque a gente precisa dos anticorpos. Então, essa pessoa deve procurar socorro através do soro, que induzirá a formação de anticorpos? Não. O soro ele já contém os anticorpos, né? E letra B, no soro porque ele é composto por antígenos específicos? Não também. Por isso que o correto é a letra C. Ele tem que ir atrás de um soro porque contém os anticorpos prontos para a gente combater, então, esses antígenos, tá bom? Próximo exercício é da PUC de Minas, 2004. Ele diz assim: talvez você já tenha feito um exame de sangue por solicitação médica para saber como está a sua saúde. Células sanguíneas apresentam funções específicas ou não, e a alteração na quantidade delas nos indicam determinados desequilíbrios na saúde. A relação incorreta encontra-se em qual alternativa aqui? Vamos começar de baixo para cima. Letra D. Uma maior quantidade de eosinófilos corresponde a um processo alérgico? Correto, né? Por isso, mas como ele quer a incorreta, isso aqui está errado. Mas o que está dizendo aqui é correto. Uma menor quantidade de hemácia caracteriza um processo de anemia? Correto também. Correto, porém errado, né? Letra B. Uma menor quantidade de plaquetas confere uma deficiência na coagulação? Correto também. E letra A. Uma menor quantidade de leucócitos apresenta uma leucemia. Errado, né? Então aqui a correta, porém errada, é a letra A, tá bom? Agora então a gente vai fazer os exercícios relacionados à nossa aula do tecido sanguíneo. O primeiro exercício diz assim: o ar que respiramos torna-se cada vez mais rarefeito à medida que aumentamos de altitude. Pessoas que se deslocam para cidades com uma altitude mais elevada podem apresentar distúrbios como dores de cabeça, tonturas e sangramento nasal em virtude da baixa oferta de oxigênio. Para a realização de uma partida de futebol entre a seleção do Brasil e a seleção da Bolívia, na cidade de La Paz, situada a 3.660 metros acima do nível do mar, os jogadores brasileiros necessitaram de um período de adaptação na cidade boliviana com o objetivo de obter um maior rendimento em campo. Essa adaptação gerou no organismo o aumento da produção de... Então aqui se a gente tem uma dificuldade, né, devido à baixa oferta de CO2, então se a gente tem pouco, de CO2 não, perdão, de oxigênio, então se a gente tem pouco oxigênio, a gente vai passar a captar pouco oxigênio. Então, a gente tem que aumentar as células capazes de captar oxigênio
porque daí assim a gente passa a captar mais, né? Mais oxigênio. Então a gente precisa de células que captam oxigênio. E essas células são as hemácias, né? A gente já viu na hemoglobina que tem a capacidade de captar 4 moléculas de oxigênio. Então não é os linfócitos, não é os leucócitos, não é as plaquetas e nem os monócitos. São as hemácias aí que vão sofrer um aumento de produção, né? Para que assim a gente possa captar uma maior quantidade de oxigênio. Tá bom? O próximo exercício é da UERJ 2016 e ele diz assim: um morador de uma cidade situada ao nível do mar decidiu passar um período de férias em uma cidade com altitude de 2.500 metros. Antes da viagem, os resultados de seus exames de sangue eram compatíveis com a normalidade em todos os parâmetros medidos. No entanto, logo nos primeiros dias de viagem, sentiu fortes tonturas e dores de cabeça, apesar de não ter entrado em contato com agentes infecciosos ou com substâncias nocivas ao organismo. As condições ambientais responsáveis pelo surgimento desses sintomas são também responsáveis por estimular o organismo dessa pessoa a produzir um maior número de células denominadas hemácias, né? A gente está falando da mesma coisa, ou seja, da captação de oxigênio. Então, as células responsáveis por captar os oxigênios são as hemácias, né? Que possuem a hemoglobina, uma proteína quaternária capaz de se ligar a 4 moléculas de oxigênio, tá bom? Mais 2 exercícios aqui, da Federal do Rio Grande do Sul, de 2011. Um reduzido suprimento de sangue no músculo cardíaco de mamíferos acarreta, vamos de baixo para cima aqui, a diminuição da concentração de ácido lático? Não. O aumento do metabolismo oxidativo? Não, também. Um aumento no número de mitocôndrias? Não, também. Um aumento no número de hemácias? Não, também. Por quê? Porque se a gente tem um reduzido suprimento de sangue, a gente vai ter também diminuído o quê? O suprimento de oxigênio. Porque o oxigênio é transportado pelo sangue, né? Por isso, aqui, letra A está correta. Outro exercício aqui da FATEC de 2000. Dentre os elementos figurados do sangue, as plaquetas são responsáveis por, letra A, coagulação sanguínea, né? Não é defesa fagocitária, porque são os macrófagos. Não é defesa imunitária, né? Não são os linfócitos. Não é o transporte de excretas e nem o transporte de gases respiratórios, tá bom? E aqui eu acho que é o nosso último exercício, né? Isso. Diz o seguinte: uma pessoa foi fazer um hemograma e obteve o resultado abaixo. Então aqui a gente tem as hemácias dentro dos valores referenciais, né? A gente tem os leucócitos dentro dos valores referenciais também, porém a gente tem uma quantidade de plaquetas aqui abaixo do considerado normal. 300.000, sendo que o normal é 150.000. Então, considerando os valores obtidos apresentados no resultado do hemograma, é correto afirmar que letra A está correto aqui. Por quê? Porque o número de plaquetas por milímetro quadrado favorece a ocorrência de distúrbios hemorrágicos caracterizado por uma tendência ao sangramento fácil. Por quê? Porque as plaquetas estão ligadas ao processo de coagulação, né? E se a gente tem uma queda de plaquetas, a gente vai ter vários distúrbios hemorrágicos aí, tá bom? Então a letra B aqui que diz que a quantidade de plaquetas indica a presença de anemia, tá errado, porque a anemia está relacionada à presença, né, das hemácias, né, devido à hemoglobina.
Letra C. O número de leucócitos por milímetro quadrado sugere a presença de uma infecção bacteriana caracterizada pela tendência à hemorragia. Tá errado também. E letra D. A quantidade de hemácias indica que o indivíduo encontra-se devidamente protegido contra os agentes infecciosos. Tá errado também, porque não são as hemácias as responsáveis pela defesa do nosso corpo, né? Por isso que aqui que a letra A está correta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários ou nas redes sociais do cursinho, tá bom? Então até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.